Pessoal, dando continuidade, agora eu vou fazer de uma forma um pouquinho mais acelerada, tá? Que eu fiz mais detalhado na aula anterior, que a gente estava aplicando os conceitos básicos de integral, beleza? Perdão, de derivada. Integral a gente vai ver mais adiante, tá bom? Bom, aqui a gente tem a função e a gente vai aplicar o valor dessa função, tá? Aplicando esses pontos, beleza? Então, primeiramente, a gente vai começar da seguinte forma, tá? A gente vai ter a função, então aqui a gente tem a função x é igual a 1 sobre x, no ponto 1 e 1, tá? Então, o que significa esse ponto 1 e 1, né? É o que a gente vai substituir posteriormente, tá? Onde a gente tiver a incógnita x, tá? Então, sempre o meu primeiro valor, tá? O meu primeiro valor, ele que compreende o meu x, tá bom? Então, é esse valor que a gente aplica na nossa função depois que a gente deriva ela, beleza? Então, ele quer saber o valor da derivada naquele ponto indicado, tá bom? Bom, aqui nós não temos 1 sobre x, então, para poder derivar isso daqui, primeira coisa, a gente precisa representar ele na fórmula de potência, né? Então, eu não consigo derivar nessa forma de fração. Então, vamos relembrar o seguinte, né? Quando a gente tem esse 1 sobre x, né? Então, 1 sobre x, esse x aqui é a mesma coisa que x elevado a 1, tá? Então, se eu quero tirar ele dessa representação, a gente leva ele para a parte do numerador. Só que quando a gente leva ele para a parte do numerador, ele vai ficar x elevado a menos 1. Então, a potência que ele tem na parte de baixo, ele vem para a parte de cima, a diferença é que ele vem com um sinalzinho negativo, tá? Então, é dessa forma que a gente faz o processo de inversão, né, da forma de fração para a forma de potência. Aplicando o princípio da derivada, então, o menos 1 vem aqui na frente, né? Então, a gente vai ter o quê? Menos 1x, né? Ele vai se repetir. E aqui na parte de cima, a gente subtrai uma unidade. Então, menos 1 vai ficar menos 2. Lembrando que a gente pode manter dessa forma ou voltar na forma de fração. Como nós temos que aplicar o valor 1, que é o nosso x, né? Sempre esse primeiro vai ser o x, é o que nós vamos aplicar. Então, nós temos que voltar na forma de fração. Então, vamos relembrar. Para inverter isso daqui na forma de fração, essa parte aqui, a gente transfere para a parte de baixo. Então, na parte de cima, a gente vai ter o próprio menos 1, que vai continuar. E na parte de baixo, a gente traz o 2 elevado, o x elevado a 2. Só que o negativo a gente não faz, tá? Porque o negativo é só para representar ele na parte de cima. Então, nós vamos ter o que agora? X elevado ao quadrado. E aí, dessa forma, a gente substitui no lugar do x, a gente substitui o número 1. Substituindo, ó, a gente vai ter aqui, ó, menos 1 sobre 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é o próprio 1, menos 1 dividido por 1 dá o próprio 1. Então, o valor da derivada dessa função, tá? Que foi aplicado o valor de 1, ele chegou nessa concepção aí. Vamos para o próximo exemplo? Aqui a gente já tem uma função um pouquinho diferente, tá? Aqui, pessoal, nós temos um exemplo que nós temos uma função que está elevada ao quadrado, tá? Então, o que a gente faz nesse caso que nós temos uma função que está elevada ao quadrado? Primeiramente, a gente tem que explicar o princípio da distributiva, né? Então, o que é isso elevado ao quadrado? É ele multiplicado por ele mesmo. Então, a gente vai ter que abrir essa expressão, né? Então, eu vou ter 2x, né? Então, a gente vai ter o quê? 2x mais 1. Perdão a letra, pessoal, mas escrever no mouse aqui é ruim. Então, isso aqui multiplicado por ele mesmo. 2x multiplicado mais 1, né? Então, a gente faz a distributiva. Então, 2x vezes 2x, então, 2 vezes 2 dá 4.
certo? X vezes o x vai ficar x ao quadrado, tá? Agora, deixa eu pegar o 2x vezes o 1. Então, 2x vezes o 1 vai dar o próprio 2x. O 1 vezes o 2x também vai dar 2x. E o 1 vezes o 1 dá 1. Então, somando aqui, a gente vai ter 4x ao quadrado, 2 mais 2 dá 4, então vai ficar 4x mais 1. A gente aplica a derivada parte por parte, né? Lembrando que, ó, constante a gente já sabe que é 0. Toda vez que o x, a potência do x vale 1, a derivada dele é o próprio número que acompanha ele. No caso aqui, o número que acompanha ele é o número 4, né? Então, a derivada dele é o próprio número que acompanha. E quando a gente tiver potências maiores, né? A gente vai lembrar do 4 ficar em evidência. Então, a gente vai derivar somente o x, né? Então, derivando somente o x, a gente vai ter o quê? O 2 vem na frente e aqui a gente subtrai uma unidade. Então, a gente vai ter 2x de derivada. Como a gente já tem o 4 que estava em evidência, né? E a gente tem que multiplicar, então 4 vezes 2 vira 8. Então, a gente vai ter 8x mais 4. Agora, a gente tem que aplicar o ponto, né? No caso aqui, o ponto que a gente aplica é o zero. Então, onde tiver o x, a gente aplica o zero, tá? E a gente chegou que a derivada, naquele ponto zero, o valor dela vale 4. Aqui são outros exemplos de derivação, tá? Para vocês estarem tendo como exemplo, né? Então, aqui a gente tem várias potências, ó, a gente tem aqui potências positivas, potências negativas. Lembrando que a gente tem que aplicar isso de forma parcial, né? Elemento por elemento. Então, a gente vai aplicar a derivada do 2x, né? O 2x, ó, perdão, 2x não, x ao quadrado. Então, o 2, ele vem na frente, né? Deixa eu só pegar o desenho aqui. Então, a gente já sabe que o 2, ele vem aqui na frente e o 2 subtrai uma unidade. Então, a gente vai ter 2x, certo? O menos 3x, lembrem que quando for o x, a potência dele for 1, a derivada dele vai ser o próprio número, né? Então, a gente já sabe que a derivada dele de 3x já vai ser o número 3. Aqui, pessoal, tomem sempre um pouquinho de cuidado na hora de resolver, tá? Por quê? Porque ele tem um número que acompanha ele, que a gente vai colocar em evidência, certo? E a gente vai derivar somente o x elevado a menos 2, tá? Então, vamos lembrar, x elevado a menos 2. O menos 2 vem na frente, certo? E aqui em cima a gente subtrai uma unidade. Então, a gente vai resultar o quê? Menos 2x. E na parte de cima, ó, menos 2 e menos 1, então a gente tem menos 3. Então, tomem cuidado na hora de fazer esse processo, por conta desses pequenos detalhes aqui que podem confundir vocês. Como nós tínhamos tirado o número 3 e colocado em evidência, eu não posso esquecer dele, ó, ele está aqui ainda, para ser multiplicado, né? Então, 3 vezes menos 2, a gente vai ter menos 6, tá? Mas vamos lembrar que existe um menos da fórmula, né? Então, quando eu levei o 3 lá na frente, esse 3, né? Quando eu coloquei em evidência, ele é o menos 3 da fórmula. Então, a gente vai ter o quê? Menos 3 vezes menos 2. Então, a gente vai ter 6, né? Porque menos com menos dá mais. Então, x a gente repete e elevado a menos 3. Então, cuidem um pouquinho aqui com essa parte dos sinais, tá? Que isso pode dar um pouquinho de dificuldade a vocês, tá? Mesma coisa nessa outra parte. A gente coloca o 5 em evidência e faz a derivada somente do x elevado a menos 3. Então, a gente desce o menos 3 na frente, então a gente vai ter o quê? O 5, que já está em evidência. Vamos lembrar que aqui ele está positivo, né? Multiplicado por menos 3. E x, como aqui é menos 3, tem que descontar 1, né? Vai ficar menos 4. Então, na hora da continha aqui, que é o detalhe, ó. 5 positivo vezes 3 negativo, ó, então mais com menos dá menos.
5 vezes 3, 15. Então, a gente consegue derivar isso daí com tranquilidade. Só tem que cuidar com essa parte do sinal, tá, pessoal? Para não se confundir um pouquinho, tá? A maior parte dos exemplos aqui, elas são bem similares, tá? Com conteúdo, conceitos que a gente já viu anteriormente. Então, esse caso aqui, pessoal, ó, eu já vou adiantar um pouquinho para a gente dar uma olhadinha em todos os exemplos, depois vocês poderem estudar. Então, a gente tem aqui a expressão, ó, derivar essa parte está tranquila, essa está tranquilo. Lembrando que se eu tenho uma fração, a gente sai da representação de fração e representa isso na forma de potência, ó. E aí a gente faz a aplicação da derivada, beleza? Aqui, pessoal, da mesma forma, ó. Então, vendo esse caso aqui, o que eu tenho que fazer nesse caso, quando isso acontecer, tá? Aqui eu tenho uma representação de uma forma e a gente tem outra, né? Então, primeira coisa, gente, a gente tem que promover uma organização disso daqui, tá? O que eu indico inicialmente? Existem duas formas de você resolver. Você passar isso daqui para o lado de cima, mas quando você passa para o lado de cima, ele multiplica todos os outros elementos, né? Mas a melhor forma é a gente dividir isso trecho por trecho. Então, tipo assim, isso daqui está dividido por isso está dividido por isso dividido por isso. Então, a gente faz parcela por parcela e depois reorganiza. Então, muitas vezes, não é que ela é difícil, mas a gente só precisa reorganizar, tá? Então, eu vou reorganizar ela aqui com vocês, tá? Relembrando um pouquinho de matemática básica. Então, a gente tem aqui, ó, o 2x sobre 3, tá? Dividido por x ao quadrado. Então, eu vou arrumar essa primeira parcela, tá? Menos 4x. A gente vai reescrever o 2x embaixo de cada um deles, tá? Dividido por 2x. E a gente tem mais... Porque isso que eu estou escrevendo é a mesma coisa que está aqui. Eu só coloquei o x ao quadrado embaixo de todos, tá? E acho que fica melhor até para a gente visualizar e poder fazer o processo de organização, tá? Então, aqui, o que a gente tem? Não é uma divisão de mesma base, ó, x e x? Então, divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, eu estou dividindo x ao cubo dividido por x ao quadrado. A gente conserva a base, que é x, e subtrai o expoente. Então, o 2 já é a constante. A minha base é o x. Então, 3 menos 2 é 1. Então, ou eu coloco o número 1 aqui, ou eu deixo dessa forma mesmo, como 2x. Aqui a gente tem o menos 4, que é a constante, que a gente não mexe nele. Ó, x ao quadrado dividido por x ao quadrado, a gente conserva a base e subtrai o expoente. No caso, 2 menos 2 não dá 0. Só que x elevado a 0 dá 1. Então, vai restar somente o menos 4. E aqui nessa parte, pessoal, é a parte que, como isso daqui não temos x na parte de cima, eu tenho que pegar o que está na parte de baixo e levar para a parte de cima. Quando a gente leva para a parte de cima, ao invés dele vir x ao quadrado, né, o ao quadrado positivo, ele vai com o sinalzinho negativo. Então, a gente vai ter mais 3x e a gente coloca menos 2. E aí, essa parte aqui, ó, x elevado a 0 é o próprio zero. Então, vai restar somente ó, 2x menos 4 mais 3x elevado a menos 2. E aí, a gente aplica o processo de integral, de derivada, da mesma forma que a gente fez nos exemplos anteriores, tá? É só uma questão da gente reorganizar mesmo os desenhos para não se perder aí nos cálculos, tá bom? Nesse caso aqui, ó, como eu disse, a gente vai fazer um pouquinho mais adiantado essa parte da aula, porque vocês já viram os conceitos, então não fica um pouco repetitivo. Quando eu tenho isso daqui, que a gente tem que fazer? Primeiramente, a gente aplica a distributiva. Então, vai ser x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. X ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. 2x vezes x dá 2x ao quadrado. E 2x vezes 1 dá o próprio 2x. Tudo que tiver a mesma potência, ó, então aqui é x ao quadrado, aqui é x ao quadrado, eu posso somar. Eu tenho 1x ao quadrado e eu tenho 2x ao quadrado, então a gente tem 3x ao quadrado.
Organizei, posso aplicar diretamente a minha derivada. Aqui é algo interessante, né? Que nós temos a raiz. A gente já viu como que a gente aplica o conceito da raiz, né? Então, a raiz, a potência do número aqui dentro vem primeiro e o denominador vai ser o valor da raiz. Então, aqui dentro o x não está elevado a número 1, então vai ser 1 sobre dividido aqui a minha raiz. Então, é raiz cúbica, então é 1/3. Aqui é raiz quinta, então é 1/5. Então, a gente vem, aplica o conceito de derivada. Depois de derivar, a gente volta e representa ele na forma de raiz ainda, tá? Então, eu posso finalizar ele dessa forma ou dessa forma aqui. Lembrando que quando a gente termina aqui, ó, para a gente voltar para a raiz, pessoal, ó, lembrando que ele deu na parte de cima, a gente pode levar para a parte de baixo ele com sinal positivo. Mas para voltar para a raiz, o que a gente tem que fazer? Vamos lembrar sempre, o número de cima é a potência da própria incógnita e o número da parte de baixo é a raiz propriamente dita, tá? Eu tenho mais alguns exemplos aqui, ó, da mesma forma, tá? Então, para começar a resolver, a gente faz a forma de potência primeiro. Então, se a potência de dentro é 2 e a raiz é cúbica, então ele representado na forma de potência vai ser 2/3. Se a gente quer levar ele para a parte de cima, a gente coloca o sinalzinho negativo e aplica a nossa derivada. Então, esses são alguns exemplos aí que eu quero que vocês treinem, tá? Porque são bem interessantes para a gente voltar aí aos conceitos de derivada, tá bom? Tem alguns outros exemplos de exercícios, mas basicamente é a aplicação, né, da derivada. Então, a gente pega a formulação, deriva, mas são exemplos resolvidos aí para vocês só relembrarem os conceitos, tá bom?